Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim indicar alguns livros de terror sobrenatural para o mês de outubro. Eu não tinha o costume muito de ler esses livros, né, desse gênero de terror sobrenatural, e desde o ano passado para esse ano eu tenho tido mais interesse, tenho gostado de ler, tenho alguns livros aqui na minha estante ainda para ser lidos, já tem alguns que eu já li, então eu resolvi trazer para vocês a indicação de alguns livros para ler no mês de outubro, que eu já li, que eu gostei bastante, então que eu indico para vocês, caso vocês estejam procurando alguns livros aí mais temáticos para o mês de outubro. E antes de eu começar essa lista de livros, eu quero pedir para vocês deixarem seu curtir aqui embaixo, que ajuda na divulgação do canal, de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo, e de me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre falando um monte de coisa sobre livros e sobre filmes e séries e outras coisas. Bom, vamos começar então com esses livros que eu quero indicar pra vocês, e o primeiro é O Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Esse livro, ele não é bem terror, né? Ele é mais, assim, sobrenatural, ele tem uma pegada mais sobrenatural mesmo, uma vibe meio It a Coisa, né? De crianças lutando contra o mal, contra algo que vai fazer muito mal pras pessoas caso eles não vençam. Mas mesmo assim, ele é um livro que tem essa questão mais sobrenatural, que eu acho que é bem interessante, e eu levei alguns sustos aí enquanto eu lia, foi uma das minhas melhores leituras desse ano, inclusive, e tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês, caso vocês queiram conhecer um pouco mais essa história, mas basicamente a gente vai ter aqui crianças lutando contra um mal, contra uma coisa mais sobrenatural, que eles precisam, né, lutar, vencer essa coisa para poder proteger as outras pessoas da cidade. E é um livro realmente muito interessante, que eu super indico, apesar dele ter um pouco mais essa vibe aí de It a Coisa, né, porque tem crianças lutando contra o mal, ele não é nem um pouco parecido com It a Coisa, tá, gente? Ele só lembra um pouco por causa dessa questão das crianças. Mas é uma leitura que vale super a pena e eu super indico pra vocês. Outro livro que eu indico pra vocês é O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell. Esse livro, ele também vai ter mais questões sobrenaturais e é um livro que foi muito interessante. Eu tive, assim, alguns sustos, teve até uma parte da história que eu cheguei até a sonhar com ela, porque eu tava lendo antes de dormir e aí fiquei realmente assustada, assim, mas é um livro que vale a pena a leitura. Também tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês, caso vocês queiram conhecer mais a história. Mas aqui a gente vai ter uma mulher que vai estar se mudando para sua casa no campo, assim, mais afastada da cidade, e coisas bem sobrenaturais vão acontecer nessa casa, e também já aconteceram. A casa também tem um histórico de coisas meio estranhas que acontecem que ninguém consegue explicar o que aconteceu, sabe? É esse tipo de casa, então ela vai se mudar para essa casa sem conhecer muito a respeito dela, inclusive, né, porque a casa pertence ao marido, e então a gente vai conhecendo ali aos poucos várias coisas que vão acontecendo. E é realmente muito surpreendente e eu adorei essa leitura, gente, e eu super indico pra vocês. Um outro livro que eu também indico é A Volta do Parafuso, do Henry James. Vou deixar passando aqui a capinha na tela, porque eu li no Kindle, então eu não tenho um livro físico pra ler, mas foi um livro realmente muito interessante e que eu li super rápido, eu li assim numa tarde. E eu lembro que eu li ele no Kindle Unlimited, então se ele ainda estiver disponível eu vou deixar passando aqui na tela também, porque vale a pena a leitura e, como eu falei, é uma leitura super rápida e que, assim, me deixou nervosa, me deixou, assim, angustiada e também me deixou muito curiosa a respeito, né? Tanto que eu li ele numa tarde, de tão, assim, ansiosa que eu estava pra saber o desfecho. E ele também foi a inspiração pra fazer aquela série, né? A Maldição da Mansão Bly, que tem na Netflix. A série não é totalmente baseada no livro, né, mas tem alguns elementos do livro e é bem interessante de ler, então, essa obra que eu super indico pra vocês. Agora eu vou indicar pra vocês dois livros do Stephen King, que eu tenho lido mais livros do autor e tenho gostado bastante. O primeiro é Carrie, a Estranha, que eu terminei de ler no último final de semana, inclusive ele tava na minha meta de livros temáticos para outubro. E eu já terminei de ler, então eu não podia deixar de vir indicar eles aqui pra vocês, porque ele é um livro realmente muito interessante. Eu já tinha assistido ao filme, mas já faz muitos anos, então quando eu peguei essa história, eu não tinha muitas lembranças a respeito da história, né? Só alguns pontos, assim, mais importantes, algumas coisas, assim, não sabia de toda a história, não lembrava de toda a história por causa do filme, né? Então foi realmente muito interessante ler esse livro, foi uma leitura super rápida também, né? Ele é bem fininho, não tem nem 200 páginas, eu acho. Ele tem 199 páginas, na verdade, então é uma leitura super rápida de fazer e super interessante. Rapidamente falando do que se trata, apesar de eu achar que várias pessoas aí já conhecem a história, Carrie, a Estranha, vai falar de uma menina, que é a Carrie, que vai ter poderes telecinéticos, né? Ela vai poder movimentar as coisas a partir do pensamento, né? Só de olhar para aquilo, assim, focar o pensamento dela naquilo, ela vai conseguir fazer, movimentar, se mexer, trocar de lugar. Então é um livro que realmente vai ser mais macabro, porque algumas coisas vão acontecer e, assim, eu não quero dar spoiler, apesar de achar que várias pessoas já conhecem, né, ou todo mundo já conhece, mas de qualquer maneira eu não quero dar spoiler. Mas é um livro que realmente vale a pena e eu super indico pra vocês.
E o outro livro que eu indico do King é O Iluminado, que eu também li esse ano e que, nossa, gente, foi, assim, perfeito. É o meu favorito até agora, apesar de não ter lido muitos livros do King ainda, mas é o meu favorito. Esse livro foi, assim, incrível. Eu senti medo, eu fiquei assustada. Tem até algumas partes da história que eu não vou contar porque eu não quero dar spoiler, mas que realmente, assim, me deixaram assustada, porque ao mesmo tempo que eu estava lendo, algumas coisas aconteceram, alguns barulhos aconteceram e eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? Realmente bem assustada. Foi um livro excelente que, assim, eu super indico, foi uma experiência maravilhosa. E aqui a gente vai ter uma família que vai se mudar por um hotel, né, o Hotel Overlook. E aí lá, neste hotel, vai acontecer algumas coisas bem macabras mesmo, que vai desenrolar na história aí, né, que vai dar o desfecho final da história. Gente, é um livro, assim, maravilhoso, que eu queria muito trazer uma resenha dele, mas eu não sei se eu tenho, assim, se eu estou à altura de fazer uma resenha para o Iluminado, para o King, porque, nossa, sério, eu amei, né? Acho que eu já deixei bem claro que foi uma história que eu gostei muito, meu favorito do autor, e eu super indico pra vocês com toda certeza. Ele é meio grandinho, mas vale a pena, mas a leitura passa muito rápido, assim, e vale muito a pena. Mesmo que tu não goste muito do King, eu acho que essa história aqui vale a pena dar uma chance com toda certeza. E por último, eu vou indicar um livro que não é bem sobrenatural, mas que tem algumas temáticas aí que eu acho que vale a pena para outubro, que é o Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco de Fleet Street. Esse livro, ele, como eu falei, ele não é, né, sobrenatural, mas ele tem um serial killer, e não, isso não é spoiler, né, gente? Aqui na capa a gente já tem uma pessoa sendo degolada, aqui gotas de sangue, até mesmo aqui atrás na sinopse vai falar sobre um assassino, então a gente já sabe que essa história se trata de um serial killer, e eu acho que tem a ver com outubro, sim, né, pessoas sendo assassinadas e gente muito louca, eu acho que vale a pena para ler para outubro, então a minha indicação é desse livro aqui. Aqui a gente vai ter, né, como já diz, um barbeiro que vai sair matando seus clientes aí. E tem outras coisas que vai acontecer nessa história que vai ser muito interessante, que eu não quero contar pra não dar spoiler. Mas tem resenha desse livro aqui no canal. É uma resenha bem antiga, uma das minhas primeiras, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas relevem aí a qualidade da imagem, porque eu preciso muito refazer esta resenha, mas eu ainda não refiz. Mas de qualquer maneira, vale a pena para ver do que se trata essa história, porque realmente é muito interessante. E essa edição, gente, da Editora Wish é fantástica. Tem até aqui um mapa, olha só, super interessante. E eu super indico pra vocês esse livro, então, que é muito bom. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de livros. Quero pedir pra vocês, se tiverem algumas dicas de livros de terror, deixar aqui nos comentários, pra outras pessoas pegarem essas dicas e também pra mim. Tô louca pra ler livros mais desse gênero, assim, tô realmente, assim, ansiosa, não só pra outubro, mas pra outros meses. Eu quero ler mais livros do gênero de terror, sobrenatural. Quero muito pedir pra vocês, então, deixarem essas dicas aqui nos comentários, caso vocês tenham alguns. E é isso, então, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!